parte tudo, né? Sim. Então eu ficava desconfiado. E pela forma que o pessoal da minha cidade aqui fazia, né? De sempre amarrar com a parte do comércio e a iridologia, essa parte é muito boa. A forma com que as pessoas fazem é que às vezes não é o correto, né? Certo. Claro que também entra também um pouco da parte de conhecimento, mas pelo jeito que todos vocês aqui têm um bom conhecimento, isso é ótimo, né? Para a gente poder aprofundar algumas situações. Muito obrigado, então, Marcelo. Certo? Então, quem não se apresentou ainda, a Ju já conversou comigo? Não. Quietinha aí, né, Ju? Olá. Bom dia. Eu entrei atrasada, né? Estou esperando aqui. Você não, me chama. eu estou esperando entrar mais, parece que tem mais pessoas para entrar, estou só aguardando para não começar a aula e ficar chato, a pessoa entra 5 minutinhos a mais, aqui não vai fazer grande diferença. Tá? Então, 8h35 eu vou aqui aproveitando para imprimir a apostila. Então, é para se apresentar, né? Sim. Eu sou de Minas, sou farmacêutica e tenho experiência na manipulação. Aí, quando eu tive filho, resolvi abandonar a farmácia e entrar para a terapia. Então, eu faço ozônio, eu gosto todas, assim, Theta Healing, barra de Axe, Reiki, né, a mesa quantiônica, e conheci agora a biorressonância, também sou homeopata, e quero muito trabalhar com a biorressonância. Eu tenho um aparelho que é da minha prima, o ozônio também era dela, ela parou, ela é veterinária, parou de trabalhar, e agora eu conheci você, e quero ir absorver o máximo aí para trabalhar com isso. Ótimo, muito bom. Bom, vamos lá por ordem aqui, quem não se apresentou. A Simone Amazonas. Bom dia, Simone. Bom dia. Estou tentando entrar no meu PC aqui, mas... Então, agora nós estamos fazendo uma apresentação, né? O pessoal está falando se é terapeuta, se já tem o equipamento. Ok. Eu sou reflexoterapeuta e já trabalho há 9 anos com terapias integrativas, né? Ao longo do tempo fui fazendo, juntando a reflexologia, várias outras técnicas, né? E tenho o QRMA, já trabalho com ele há 8 anos. Mas eu sinto que eu posso explorar mais. Eu trabalho muito pouco. Como você falou, falta o pulo do gato. E é esse pulo do gato que eu estou querendo aprender. Deu uma microfonia aqui. Tá? Mas então, vamos lá, vai ser justamente essa é a intenção do curso, tá? Muito obrigado. Eu que agradeço. Vanderly, bom dia. Bom dia. Bom dia. Você está com... Eu sou farmacêutica. Oi? Eu ia dizer assim, provavelmente tem alguém que está com... eu já saí de perto. No computador. É você, tá. Eu sou farmacêutica, trabalho com ozonioterapia, né? Tenho o aparelho, estou até com um problema com o meu aparelho, que o meu computador eu tive que trocar o HD e eu não estou conseguindo abrir alguns programas que estavam instalados. Tenho um aparelho, mas não sabia usar da melhor forma possível. Aí assisti a live, me interessei pelo curso. Estou aqui para aprender a poder prescrever. Eu tenho uma farmácia de manipulação de produtos ozonizados, veganos, e aí eu sinto falta, eu atendo no consultório também, sinto falta de poder indicar. Eu faço o exame, vejo lá o que está faltando, mas não sei ainda como ajudar integralmente já indicando, né, o que precisa repor. Vamos lá, o pessoal continua entrando aqui, tá, pessoal? Só para posicionar vocês aqui. Então, vamos lá. Muito obrigado, Vanderly. Tá? Eu acho que eu falei já com quem mais. Denise, bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu sou formada em Educação Física e sempre gostei muito da parte de saúde. E sempre estudei muito sobre isso. E aí, ultimamente, eu estou fazendo essa transição para terapeuta. Então, eu comprei o aparelho
eu fiz um curso de saúde integrativa. Na verdade, meu primeiro contato com a biorressonância foi uma nutricionista que fez a minha bio, e aí eu fiquei interessada, achei incrível aquilo, como que aquilo pode ser, né, tão a gente, sem ser invasivo. E aí eu comecei a estudar, e aí entrei num curso de saúde integrativa, e nesse curso ela ensinava a fazer biorressonância, e aí agora eu fazia biorressonância à distância, né, com pêndulo, radiestesia, e aí agora eu comprei o aparelho para fazer com as pessoas, né, por isso que eu entrei nesse curso, e estou apaixonada, estou nessa transição da terapia, medicina vibracional, sabe? Estou nessa. Maravilha, muito obrigado. Tá, então, a Valéria, bom dia, Valéria. Bom dia. Bom dia. Eu já tenho o aparelho, mas não uso. Então vamos usar o aparelho, né? Hã? Vamos usar o aparelho, né? A partir de agora. Por sinal, nem instalado no meu computador tá. Então, na hora assim, ó, pessoal, no caso da Valéria, que não instalou o equipamento ainda, quando você for instalar o equipamento, você tem que ter cuidado, tá? E esse equipamento, o software dele é montado de uma forma que o antivírus interpreta que ele é um trojan, tá? Então, seria como se ele acha que é um vírus. E ele vai, na hora que você espetar o pendrive de instalação no seu computador, ele vai consumir com o programa, tá? Então, vocês têm que, quem não instalou ainda, né? Ainda não tem prática em instalar o aparelho, vocês têm que desligar o antivírus, instalar o equipamento, depois pegar na pastinha o endereço do aparelho, né, da instalação, e colocar no antivírus como exclusão, a exclusão de programas que você não quer que ele interfira, entendeu? Então, para você ter uma estabilidade no equipamento, certo? Certo. Obrigado. Trabalho com os aparelhos da Nova Ciência. Então, agora você vai ter mais uma ferramenta aí para poder trabalhar. Esther, bom dia. Bom dia, professor. Então, você já é terapeuta? Você trabalha já com o aparelho? Eu sou naturopata, né, e já trabalhava com a biorressonância, a radiestesia, e recente eu comprei o aparelho porque finalizei meu curso de ortomolecular com o professor Sérgio. Aí ele mencionou, né, fez uma referência sobre o seu curso, os aparelhos, elogiou bastante, e eu acabei comprando, e estou gostando bastante da experiência com o cliente, né, com o interagente, no consultório. Está sendo muito legal, assim, melhorou muito a questão da avaliação, né? Está me ajudando bastante. Mas eu ainda não aprofundei no seu curso e ainda eu vejo que está muito superficial. Então, eu preciso estudar um pouco mais para aproveitar tudo que o aparelho tem para oferecer, tanto para mim quanto para o interagente também, né? Estou gostando bastante. Muito obrigado. Só o professor Sérgio Reis, né? Ele tem várias formações, né? Ele tem mestrado em ortomolecular. Eu fiz a minha pós-graduação com ele, tá? Nossa, ele é um diferencial realmente, tá? De informações. Então, se alguém gostaria de fazer um curso de ortomolecular, você está fazendo, Esther, você fez com a ortomolecular de Ménetrier com ele ou fez ortomolecular só Ménetrier? Ménetrier, eu fiz oligoterapia também, né? Eu já tinha feito no INAP, a ortomolecular. E aí, depois eu fiz com ele no instituto dele, né?
Sim. Fiz todos os cursos que ele oferece lá, eu aproveito, porque tem muito conteúdo, né? Muito conteúdo, muito bom. Bom, pessoal, quem eu não falei ainda, né? A Nilda entrou agora. Bom dia, Nilda. Bom, Jussara, bom dia. O pessoal está... Bom dia. Então, vamos lá. Deus abençoe o nosso dia aí. Sua apresentação. Né? Você é terapeuta, você já utiliza o equipamento, você já tem esse equipamento? Não, eu me formei no Instinatur, no ortomolecular, e eu adquiri há pouco, mas ainda nem instalei ainda. Eu quero ver se acho um tempinho para instalar essa semana. Então queria saber mais sobre o aparelho. Uhum. Tá, então, assim, tem a pessoa está perguntando Pode falar. Sim, para mim poder usar, né? Então, quero já começar a trabalhar. Estás no lugar certo. Isso, então já responderam aqui, né? Nos comentários aqui, né? Sérgio Reis, a faculdade dele é Instinatur. Tá? Isso, foi com ele e o professor Cláudio que eu fiz o curso. Isso mesmo. Perfeito. Conheço eles, na realidade, eles são aqui. Na realidade, o professor Sérgio, ele é do Rio de Janeiro, né? Mas ele está morando em Porto Alegre. Acho que está morando em Canoas, que é pertinho de Porto Alegre. E Sim. O Cláudio é de Porto Alegre. Bom, pessoal, acho que eu também sou de Porto Alegre. Que bom. Eu sou de Campo Bom, aqui muito pertinho. Frio. Bom, muito obrigado, então. Quem mais que não se apresentou, por favor? Cida. Então, vamos lá. Se apresente, então, é terapeuta, já tem equipamento? Eu já tenho equipamento, um Meta Hunter. Uhum. A minha formação de base é esteticista, fiz uma pós em biomedicina, alguns cursos também lá da Nova Ciência, maravilhosos, né, ligado à biofísica, apaixonada pela física quântica. E quando eu soube do seu curso, falei, bom, agora eu paro tudo, porque eu preciso mergulhar nisso aí. Porque o mercado tem vários cursos, né? Mas é diferente, a metodologia é diferente. A abordagem, cada um vai fazer de uma forma mais relacionada à sua experiência clínica, né? Isso, verdade. E eu acho que o conteúdo que o senhor apresentou e a Cibele realmente está muito bom. Material maravilhoso, já que imprimi tudo, né? Por isso que eu fechei o meu áudio inicial, que eu estava aqui na barulheira da impressora. Tá ótimo. Maravilhoso tudo. Uma expectativa grande aí de um aprofundamento. Eu acho que a gente está nas mãos certas, viu? Muito obrigado. Eu espero aí que realmente seja de bom proveito para todos vocês. Com certeza. Muito obrigado. Alan, por favor, apresentação. Tem que abrir o seu microfone. O meu vídeo deu um bug aqui que eu vejo vocês, mas eu acho que vocês não estão me vendo, né? Pois é, você é a Cida? A Cida Rezende. Aqui está como... Deixa eu ver se eu consigo te liberar alguma coisa que possa fazer. O meu áudio aqui, o meu vídeo está aberto, mas aqui na tela aparece um cadeado. Eu acho que é do meu computador mesmo. Eu acho que provavelmente teu antivírus está acionado para não mostrar a imagem através da câmera, Nossa. Né? A princípio eu vou deixar assim mesmo para não dar nenhum problema. Não. Depois eu mexo. Sem problema. Tranquilo. Entrando mais uma pessoa aqui ainda. Ok. Bom, pessoal,
Gostaria que a gente todos se apresentassem e falassem, que é para a gente também saber, já que são mais de 20 alunos, né? Tá? Para a gente poder aí saber com quem a gente está conversando ou tendo aula aí, né? Tá? E... mandando uma mensagem. João Batista não está conseguindo entrar na reunião, mas o convite está certinho aí, né? O pessoal está aqui todo, né? Bom, pessoal, então nós estamos gravando, tá? Aqui o curso, então vamos começar, tá? Desculpe aí, depois a gente termina de apresentar as pessoas que não se apresentaram, gostaria que um intervalinho aí a gente consiga falar. Então, como é que vai ser o formato do curso, tá? Eu vou começar a falar, né, sobre o curso, então, cada um das análises, né, por exemplo, nós vamos começar pela cardiovascular e cérebrovascular, no final eu vou perguntar, já que vários têm o equipamento, você já tem experiência, então, no final a gente tira algumas dúvidas aí, certo? Tá? Então, no final de cada um desses... Vamos só procurar ser breve nas perguntas, tá? Ser mais assertivo, se vocês anotem as dúvidas de vocês, senão a aula vai acabar, a gente não vai conseguir terminar no fim de semana, né? Tá? Mas, então, vamos fazer assim, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo já conhece aqui o equipamento, né? Tá? Deixa eu só botar isso aqui numa posição melhor. Ok. Perfeito. Mais uma pessoa entrando neste momento. Vamos esperar aguardar. Então, pessoal, então quem já tem equipamento já sabe que a análise do equipamento, a pessoa precisa ter pelo menos, né, 2 horas de jejum antes de fazer Aí melhorou. Antes de fazer a análise, né? Porque senão nós vamos pegar um processo digestivo acontecendo e isso não é interessante, tá? É importante também que a pessoa, principalmente mulheres, né, que gostam de usar creme nas mãos, né? Lave as mãos com água e sabão, não se usa álcool, né? Então, água e sabão neutro, tá? De preferência, para quem tiver no seu consultório, normalmente todos têm, né? Banheiro, então, água e sabão neutro para lavar as mãos, secar bem a mão antes de pegar o bastão, né? Bom, todo mundo já conhece que quem tem o aparelho, o bastãozinho, tem o touch, né? Então, a gente não lava com álcool, tá? E não se lava o sensor, se passa um pano, tá, levemente úmido, né? Para limpar o bastão de uma pessoa para outra. Ele tem que limpar sempre, tá? Porque o que acontece? Fica o suor da mão, onde vai ter vários componentes químicos da outra pessoa. Tá? Então, material, inclusive material genético, né? Da outra pessoa. Então, sais minerais, do suor e tudo. Então, é necessário limpar a mão, tá? E limpar o bastão, tá? Antes da análise. Não se pode ter nenhum tipo de metal no corpo, encostado no corpo, pelo menos cristais, metais. Se a pessoa tiver um piercing que seja muito difícil de tirar, você não vai deixar de fazer análise. Pode ser que interfira? Sim, pode ser que interfira. Pode ser que dê algum tipo de resultado que não seja totalmente correto, tá? Mas a gente já tem uma boa base aí para fazer não vai interferir em tudo, é evidente, né? Talvez vai interferir naquela região onde está o piercing, enfim, né? Mas sempre pedir, se possível, para a pessoa tirar, certo? Evidentemente, já aconteceu comigo também essa situação, e também pessoas que não conseguem tirar a aliança, tá? Você não vai cortar a aliança da pessoa, evidente, né? E não vai deixar de fazer análise. Pode dar alguma alteração? Pode, sim, mas não tudo, tá? Então, pode dar alguma pequena alteração. Então, nós estamos falando de um equipamento que tem uma
uma boa assertividade, né? A gente fala acurácia, né? Então, uma boa acurácia aí. Vamos dizer assim, no mínimo, na pior das hipóteses, 80%. Tá? Em caso, como eu falei, se a pessoa não conseguir tirar o metal do corpo e tal, um piercing e tal, então, na pior das hipóteses, 80%. Ele varia de 85% a 90%, dependendo do tipo do órgão que ele está analisando. Tá? Então, ele pode ter uma certa elasticidade aí. Nós estamos falando, tá, numa acurácia superior, numa assertividade aí superior aos exames laboratoriais. Tá? Então, os exames laboratoriais, eles têm, com os kits, estou falando de kits bons, tá? Tem uns kits que chegam a ter 50%, tá? Só, kits que se usam no laboratório, né? Apenas 50% de acurácia. E isso não é, muitas vezes não é interessante você fazer a comparação, tá, pessoal? Fazer a comparação com, ainda continuam entrando pessoas, comparação com os exames laboratoriais, tá? Isso é uma questão que muita gente, inclusive eu já dei aula para médicos, enfim, e para outros profissionais da saúde, né? Que reclamam muito que o aparelho não é fidedigno com o exame laboratorial. Mas, o que acontece? Tá? Passa aí a minha imagem, se eu quiser. Um do outro, eu sei. Pessoal, tem um microfone aberto aí, por favor. Tá? É o meu que está aberto. Ok. Tá? Então, o que acontece? Tá? O que acontece? Um exame laboratorial, tá? Ele vai fazer análise da composição química que está no sangue, certo? Você tira o sangue para fazer. Evidentemente, tem alguns exames que se faz com urina, com as fezes, se faz com a saliva. Vamos falar assim sobre os exames básicos, tá? Que geralmente são no sangue, tá? Exames mais sofisticados aí teria mais correlação com outros equipamentos, né? Então, tem uma colega aí que tem um MetaHunter, né? O MetaHunter, ele é um equipamento muito bom mesmo. Gosto muito do MetaHunter. Faz uma análise muito boa, então é um equipamento bem mais sofisticado. A gente vai chegar ainda a ter um curso desse equipamento, até chegar no equipamento que eu uso, né? Eu uso este equipamento aqui, tá? É um Biofilia X3D4, tá? Então ele é bem diferente, né? Tá? Então é um aparelhão, vamos dizer assim, né? Tá? Então ele é aparelho que tem, eu já tenho ele há 3 anos, né? Eu vou dizer, não consegui ainda ver todas as análises que ele possui, tá? Então é um equipamento fantástico aí. É um pouco caro, mas ele vale a pena também. Mas assim, voltando aos exames laboratoriais, tá? Quando você faz uma análise de sangue, você está fazendo geralmente do sangue venoso, né? A pessoa tira da veia, tá? Então é o sangue de retorno, né? Onde já tem vários ali produtos já utilizados, né? Já são excretados pelas células, certo? O que seria mais interessante? Você fazer a análise do sangue arterial, que está levando os nutrientes para a célula, como estão chegando esses nutrientes nas células, né? Ou você fazendo da parte venosa, tá? Onde já vai ter todo esse retorno dos componentes químicos já utilizados, né? Já alterados pelas células, né? Isso é um dos fatores, certo? Então, poderia-se ter essa comparação, o que está chegando na célula e o que está voltando da célula, mas não fazem isso, tá? Outra coisa que é interessante no exame laboratorial, tá? Além dos kits que fazem este exame, e muitos dos exames, como a parte de colesterol, ele não é dividida, né? Não são divididos, é feito por um algoritmo, né? O exame, então você tem lá, hoje eles estão separando um pouquinho mais, tá? Mais ou menos como tem no aparelho. Então nós temos as gorduras neutras, né? Nós temos os triglicérides, nós temos aí o HDL, nós temos o LDL. Então, o HDL, tá? Eles são 4 tipos de HDL,
tá? LDL são 11 tipos de LDL, sendo que apenas 2 desses componentes, tá, são uma forma de colesterol que ele é muito fino, né, e pequeno, né, muito lento, né, então ele é fácil de oxidar. Então, 2 tipos dessas lipoproteínas, tá, aí que eu estou ingressando, tá, as pessoas estão entrando ainda, tá, então esse colesterol, tá, que ele é muito pequeno e denso, ele é fácil de oxidar. Sendo que este seria o problema, a oxidação do colesterol, e não necessariamente a quantidade do colesterol, tá? Então, nós estamos pegando lá na corrente sanguínea várias situações que muitas vezes não são corretas, tá? Então, o que é melhor nessa situação que eu estou explicando para vocês? O sangue arterial que está levando os nutrientes para as células, como estão chegando esses nutrientes nas células, ou você pegar do sangue venoso, onde você já tem todos esses subprodutos já das células já utilizados. Tá? Então, há uma diferença, vocês percebem que existe uma diferença aí. Tá? O aparelho, né, ele faz uma análise metabólica do que está sendo metabolizado. O que é isso? Ele é o que as células estão utilizando. Então, o que é melhor? É o transporte ou a fonte de energia, que é a parte plasmática? As mitocôndrias estão na parte plasmática das células. O que produz o ATP são as mitocôndrias, que estão dentro das células. Tá? Então, é isso que nos importa. Como está, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, o que é mais importante? O combustível que você está usando ou a potência que o motor consegue desenvolver, né? Então, o mais importante seria o que a célula consegue fazer, metabolizar, né? Então, é isso que o aparelho de biorressonância ele consegue fazer, tá? Ele consegue ver exatamente essa parte biológica, tá? O que está sendo metabolizado pelas células, tá? Então, isso é importante. Bom, aqui rapidamente, quase todo mundo já tem o equipamento, tá? Mas eu vou explicar aqui rapidamente, tá? Então, nós temos aqui algumas situações onde você pode botar aqui o cabeçalho e o rodapé, tá? Você escreve ali, né? Tá? E você pode escolher qual é o lado, se é o lado esquerdo, o lado centro, o lado direito. Você salva, tá? Você tem as sugestões, né? Onde você pode digitar, você pode deletar, você pode digitar, você pode fazer o que você quiser aqui, colocar aqui as informações que você acha melhor. Essas sugestões vai sair no relatório lá no final, tá? Não vou salvar aqui, eu só vou sair, tá? No arquivo, aqui embaixo, tá? Nós temos aqui o botão adicionar, que é para adicionar o interagente, o paciente, né? Você pode escolher o grupo que você quer, você pode acrescentar grupos, quantos quiser, tá? Você faz os dados do equipamento, do paciente aqui, salva, né? Tá? Para termos o paciente para poder fazer análise, certo? Aqui a gestão de grupos, ok? Tá? Deixa eu... Mais uma pessoa entrando. Ok. Então, aqui, eu tenho um rol aqui de alguns pacientes, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a Bárbara. Minha barra ficou bem em cima do botão aqui. Só um pouquinho. Eu não estou conseguindo tirar minha barra aqui, porque...
Agora sim. Bom, então aqui, ó, clicando em obter relatório. Tá, obtendo o relatório aqui. Bom, aqui no meu aparelho vocês viram que eu tirei o primeiro relatório, tá? Aqui no setting aqui você pode... Tá dando uma... Pessoal, tem uma microfonia aí, tem um microfone aberto, tá? Por favor. Ok, olha, obrigado. Então, aqui, ó, nós temos aqui todos os relatórios, né? Então, tem das crianças. Muitas vezes as pessoas me perguntam, tá, mas nas crianças só aparece minerais, vitaminas, aminoácidos, né? Aqui, ácidos graxos, né? Déficit de atenção relacionado aqui a ADHD, né? Tá? Então, tem vários índices aqui para crianças que vai até 10 anos de idade, tá? Algumas vezes você pode fazer uma situação para poder ver mais outras informações. Por exemplo, se a criança tem 9 anos, dependendo do tamanho da criança, 8 anos, você pode, de repente, falar uma idade um pouquinho mais avançada ali, né? 10, 11 anos ali, para o aparelho entender e ver outras coisas. Não vai ser tão fidedigno como deveria, mas você pode visualizar outras situações também, tá? Não é totalmente correto. A assertividade vai ser menor, mas você consegue interpretar mais coisas, tá? Então, aqui nós temos a preferência aqui dos relatórios, né? Que você quer que apareça, né? E o ajuste do sensor. Opa, tá, estou sem o sensor no lugar. Aí ele vai dizer que não dá. Só eu não estou conectado aqui. Só estou com um pendrive no aparelho, no computador. Só o pendrive no computador você consegue fazer e verificar as análises que foram feitas. É o que eu estou fazendo agora, tá? Não estou com o resto do equipamento ligado, certo? Tá? Então, aqui, vamos lá. Por isso que eu estava falando a respeito, para nós iniciarmos essa parte cardiovascular e cerebrovascular, eu estava explicando para vocês a respeito das diferenças dos exames laboratoriais, tá? E o que é mais importante, se é o que nós estamos entregando para as células, o que a célula está realmente usando, ou que já é substrato dessas células, que já foi utilizado, que é geralmente o que a gente pega nos exames laboratoriais, tá? Então, o que nós temos aqui? Viscosidade do sangue, primeiro item, tá? O que é viscosidade do sangue? A viscosidade do sangue, ela está relacionada à gordura no sangue, tá? Então, triglicerídeos também pode estar causando essa viscosidade no sangue, assim como uma glicação sanguínea por excesso de carboidratos, excesso de açúcar, né? Também pode acarretar nessa situação de viscosidade no sangue, tá? Então, nós temos aqui embaixo, né? Sempre lembrando o seguinte, que aqui nós temos a faixa normal de frequência e nós vamos nos guiar pela frequência, certo? A frequência que nos importa. Aqui, nesse gráfico colorido, a gente consegue visualizar aonde está, né, o marcador, mas nós não estamos vendo a frequência aqui, nós temos que verificar a frequência. Então, por exemplo, tá? Nós temos aqui a viscosidade do sangue, lembrando que aqui foi feita uma normatização, então normal é o verdinho, né, é um sinalzinho de menos, e tem aqui o sinalzinho de menos, né, que é 48.264, de 65.371. Então, ele é normal e tem o sinalzinho de menos do lado, tá? Pouco anormal vai ter um sinal de mais, tá logo aqui do lado, né, 65.371, a 69.645, sinalzinho de mais. Moderadamente anormal, o amarelo foi convencionado 2 sinais de mais, então está aqui, 69.645. Lembrando assim, ó, ele termina, a frequência termina em 69.645 e começa no outro em 69.645, tá? Muitas vezes o que acontece?
Se você está numa faixa, de 69, esqueci de ligar na tomada do meu computador. Então, 69, 654, você ainda está no pouco ao normal, ou assim por diante, qualquer uma das cores aqui, né? Tá? E é diferente, tá? Se você recém está entrando numa situação ou se você já está saindo daquela situação. Então, se você está recém entrando, por exemplo, 65, 372, você recém entrou, então é muito insignificante essa diferença, tá? Para o azul. Mas se você já estiver lá quase saindo do azul já para entrar no amarelo, já é algo que a gente tem que perceber que não é tão bom assim, tá? Ou pior ainda no amarelo, né? Então você está lá quase no amarelo, está quase no final ali da frequência do amarelo, 73,672, por exemplo, tá? Mas o vermelho já começa, né, na próxima frequência aqui, né, que é 73,673, tá? Então vocês percebem aí que tem essa diferença, então não é só olhar a cor, tá? Então, o que acontece? No relatório lá do aparelho, ele vai indicar o que está, somente o que está no amarelo, tá? Como em segundo plano ali, né? Tá? Ou prioritário, né? O que tiver em vermelho, certo? Então, aquele relatório é um relatório muito sucinto, não dá para se basear por aquele relatório. É interessante você imprimir e dar para o cliente? Claro que sim, porque todo mundo gosta de sair com alguma coisa impressa de lá, né? Como o equipamento você não consegue agregar ou tirar coisas do relatório, aquele relatório impresso é importante para o cliente, tá? Para o seu paciente e para o seu interagente, tá? Meu, tudo certo. Mas não é interessante... Mas você achou meu nome, né? Pessoal, tem um microfone aberto aqui. Uhum. Deixa eu ver quem é. Deixa eu pegar aqui. Ótimo. Consegui aqui. Então, isso é importante, tá? Vocês entenderem que o relatório para o paciente é importante, mas não é ali que vocês têm que se basear pela análise, certo? Tá? Então, o que nós temos aqui? As frequências são importantes. Aí o pessoal me pergunta, tá, mas a frequência, para que acontece quando é para o lado direito e o lado esquerdo? Então, é porque o pessoal não presta atenção nas frequências. Então, por exemplo, se ele começa em 48,664, é porque não tem nada antes disso, certo? Então, não tem para o lado esquerdo. Não existe uma viscosidade do sangue negativa, certo? Então, o mínimo seria 48, tá? 264. Não vai ter para o lado esquerdo, certo? Então, isso é importante vocês entenderem, tá? Por exemplo, aqui, elasticidade da artéria coronária, tá? Então, ela começa em 1,553, tá? E vai diminuindo, desculpe, ela começa em 2,184, isso aqui você tem que prestar atenção, às vezes ele começa ao contrário, que você tem que prestar atenção nesse número. Então, ele começa em 2,184 e ele só vai diminuindo, tá? Até 0,983. Então, só vai ter para o lado esquerdo, não vai ter para o lado direito, certo? Então, assim, alguns, que depois eu vou falar, existe essas duas situações, mas a maior parte deles não vai existir isso, certo? Então, vocês têm que entender, que a pessoa fica perguntando, tá, mas o que é para a direita e o que é para a esquerda? Isso aqui é só um marcador visual, certo? Vocês têm que prestar atenção na frequência, tá? Então, o que acontece? Aqui está pouco aumentado, tá? Mas vamos olhar, 68,697, tá? 68 é mais próximo a 69 do que a 65, evidente. Então, ela já está numa situação já quase entrando aqui, né? Mais perto do amarelo do que do azul, né? Do início do azul lá. Então, dessa faixa aqui, certo? Então, é importante nós vermos isso. Então, existe um aumento
de viscosidade do sangue, o que pode interferir nesse aumento de viscosidade do sangue? Por exemplo, a ingestão de água, tá? Tem muitas pessoas que não bebem a quantidade de água necessária, tá? Então, isso é importante também ver. Então, se sabe, pelos estudos, né, que o cálculo é 35 ml por quilo de peso, tá? Então, a pessoa tem que tomar 35 ml por quilo de peso, tá? Então, isso é um dos fatores. Pode ser falta de água, pode ser excesso de triglicerídeos, pode ser excesso de colesterol. Aí tem que ver qual dos dois é. Lá no colesterol a gente vai ver, tá? Nos lipídios do sangue, tá? O colesterol, ele não é uma gordura, tá? Ele é um álcool lipídico. Tem mais uma pessoa aqui com um microfone. Deixa eu ver se eu consigo localizar quem é. Ok. Tá? Olá, professor João, bom dia. Jane aqui. Se me deixar de rosto, eu vou te auxiliando aí com o microfone, para não interromper a aula. Espera aí. Deixa eu ver onde é que você está, Jane. Aqui. Só um minutinho, Jane. Ok. Tá. Opa, te deixei como anfitriã e saí fora. E agora, como que eu faço para te pôr? Só um pouquinho, pessoal. Espera aí, vou descobrir. Vai lá no nome dele e muda. Oi? Vai lá no nome do professor e vai em mais lá que você retorna para ele. Tá, deixa eu ver. Não, já recuperei aqui, tá? Ótimo. Tá, já recuperei. A gente aprende junto aqui. Tá. Eu não sei como é que eu vou te deixar renomear. Bom, se não der certo, vamos conversando aí, pessoal. Por gentileza, deixem seus microfones fechados. Vocês terão tempo para as perguntas, o professor responde a todos, mas é que se tiver interferência, às vezes não dá depois para entender um momento tão importante da aula. Então, vamos ficar atento aí ao microfone, por gentileza. Obrigada. Obrigado. Então, vocês estão vendo a minha tela novamente, né? Sim, pode continuar. Perfeito. Então, o que acontece? O colesterol, ele é um álcool lipídico, tá? Então, toda gordura é um lipídio, lipídio é que não se dissolve em água, tá? Então, toda gordura é um lipídio. Mas existem álcools lipídicos, inclusive é muito utilizado em indústria também, inclusive em indústria de serigrafia, de impressão, né, e tal, em máquinas, né? Então, o álcool lipídico, ele não dissolve em sangue, não dissolve em água, né? Então, o que acontece? Ele fica causando problemas em excesso na corrente sanguínea. Ele também causa viscosidade do sangue. Então, o colesterol, ele não é problema. O problema maior é o colesterol que está sendo oxidado. Embora excesso de colesterol vai aumentar também a viscosidade do sangue. Então, tem um outro lado que não é interessante também. Assim como as gorduras neutras também, né? Então, por exemplo, gorduras boas, que a gente chama, óleo de coco, a gordura da carne, você tem também, por exemplo, banha de porco, o pessoal utiliza, né? Que são de boa qualidade, mas em excesso, eles vão aumentar essas gorduras neutras, tá? E aí vão acabar causando uma viscosidade aumentada no sangue, que não é interessante, tá, pessoal? Por exemplo, a pessoa come muitas castanhas do Pará, ela tem muita gordura, tá? É uma gordura boa, é um ômega 6 excelente, ele não é oxidado. Mas se a pessoa comer muito, ele vai acabar gerando viscosidade no sangue, tá? Então, viscosidade no sangue está relacionado a isso. Tá? Como é que a gente modula a viscosidade no sangue? Tá? Evidentemente, a alimentação, a parte nutricional, ela tem que ser mexida, tá? Então, é imprescindível
que se faça uma verificação do que essa pessoa está excedendo na alimentação e a gente consiga controlar isso, tá? Cristais de colesterol não está acontecendo aqui, entendeu? Então, aqui já é uma situação que está mais pelo excesso de gorduras, como está mostrando aqui, né? Gorduras aqui, tá? Gordura no sangue. Então, é o excesso dessa alimentação com gorduras. Mas ela não está oxidando. Isso é um bom sinal, isso aqui é fácil de corrigir, tá? Então, a pessoa tem que tomar mais água, a princípio, certo? Em segundo lugar, o que a gente pode utilizar aqui? Nós podemos utilizar aqui o piquenogenol. O piquenogenol, ele é extraído do Pinus pinaster, é um pinheiro marítimo francês, e se descobriu, tá? O piquenogenol já é um produto que é conhecido pelo nosso organismo, então ele não causa nenhum tipo de efeito colateral, ele sabe o que ele vai fazer com aquilo ali, e ele é um excelente antioxidante, tá? Ele vai trabalhar em várias áreas aí, né, tá, do nosso organismo, como um antioxidante. O que é um produto antioxidante? É um produto que tem muitos elétrons, tá? Então, por exemplo, se você está produzindo radicais livres, que é o que oxida o colesterol, tá, o excesso de radicais livres, então nós temos formas reativas de oxigênio, que a gente chama de ROS, né? ROS, né? Então, que são formas reativas de oxigênio. O que é um radical livre? É um átomo que perdeu elétrons, tá, na sua camada eletrônica e ele ficou descompensado. Então, é como se você tivesse uma roda de carro desbalanceada, né? Então, você anda e ela começa a trepidar tudo, né? Então, ele começa a se chocar com todos os tecidos para ver se ele consegue destruir. Ele quer o elétron dele de volta. Tá? Ele quer de volta e ele vai fazer tudo para conseguir. Então, ele vai começar a se chocar, causar problemas, né, no organismo, né, tentando destruir as células para conseguir pegar o elétron dele de volta. Então, nessa destruição das células, ele pega uns fragmentos, né, os elétrons aí, eles conseguem voltar a ser um produto, vamos dizer assim, normal, tá? E o antioxidante, ele é um produto que tem muitos elétrons e ele vai doando aqueles elétrons para os radicais livres, eliminando os radicais livres, na realidade, transformando, né, um produto nocivo em um produto que o organismo consegue lidar tranquilamente, certo? Então, o piquenogenol, ele é considerado como um anti-aging, tá? Também, ele trabalha, inclusive, na parte sexual, ele também funciona. Tá? Então, você pode utilizar aí a dose de 50 até 300 miligramas por dia. Tá? Isso vai estar lá no compêndio. Tá? Então, você pode usar nessa situação de excesso de oxidação. Então, ele também ajuda a oxigenação das células, né? Então, você vai ver que mais tarde ele também vai ser outras coisas importantes que a gente vai ver aonde tem uma oxidação ali, indicando a oxidação do sangue, e a gente consegue também controlar com o piquenogenol, tá? Outras situações que também, por exemplo, cristais de colesterol, tá? Esses é um cristal de colesterol. O que é? É a oxidação do colesterol dentro da parede das artérias, tá? E isso vai interferir muito, tá? Por exemplo, na formação de placas de arteroma, por exemplo, né? Então, o que acontece? Aquela oxidação, o colesterol, ele gruda, né? Ele vai formar tipo uma cola, vai ficar pegajoso esse colesterol oxidado, tá? Só 2 desses LDLs, né? Então, ele vai ficar oxidado e começa a grudar todos os minerais que tem na corrente sanguínea, tudo vai começar a grudar ali e vai começar a formar um aumento de fibrinas naquele local ali, e aquilo começa a progredir, até virar uma placa de arteroma, tá? Então, todos aqueles minerais grudam ali, formam uma camada isolante, e as células, evidentemente, da artéria, elas têm que ser renovadas, elas vão morrendo, e elas não conseguem sair dali. O cérebro manda já que essa situação não está acontecendo adequadamente, essas informações químicas
elas não estão sendo corrigidas, né? As células estão mortas lá, e aí o cérebro começa a mandar lá os macrófagos, né? Que não conseguem penetrar pela via normal, que é pela corrente sanguínea, e absorvendo as células mortas, né? Que tem ali na parede das artérias, e eles começam a entrar pelo, vamos dizer assim, pelo outro lado, né? Vai começar a entrar pelo tecido dessa artéria até chegar lá e começa o processo inflamatório, onde vai empurrar essa placa de arteroma até obstruir a passagem de sangue. Isso acontece mais próximo ao coração, porque o bombeamento é mais potente ali, né? O fluxo sanguíneo é mais potente e tem muitas curvas ali, né? Então, por exemplo, na artéria, que é uma linha reta, ela provavelmente naquela artéria ali não vai ter, claro, o colesterol vai estar oxidado ali, mas formação de placa de arteroma é mais difícil. Tá? Então, é mais na curva, onde vai ter mais uma abrasão, né, desse material naquela curva ali, onde vai ter essa situação dessas placas de arteroma. E aqui a gente entra com a natoquinase. A natoquinase é um produto extraído do natô, tá? Isso foi um estudo desde a década de 60, tá? E se descobriu que os japoneses não tinham problemas com problemas cardíacos, né? Esse tipo de problema, porque o natô é como se fosse o feijão aqui no Brasil, né? Então, eles comem o natô, que é um fermentado de soja especial, né? Tá? Então, tem uma técnica toda para essa fermentação e produz essa natoquinase. Então, nós extraímos a natoquinase e a gente usa em cápsula, já que nós não temos o costume de comer o natô aqui, tá? Ele é mais difícil de ser feito também. Aqui, porque não tem não é fácil de encontrar, não tem abundância, tá? Então, a natoquinase seria interessante para nós conseguirmos diminuir esses cristais de colesterol também e limpar a artéria. Então, é uma combinação muito boa, o picnogenol com a natoquinase. Todos os dois você pode usar, por exemplo, antes de uma refeição, então antes do almoço e antes do jantar. Tá? Então, ele não teria nenhum problema relacionado a isso, certo? Bom, também, gordura no sangue, a gente também tem que ver essa situação aí da alimentação, né, que a pessoa está tendo, né, e o picnogenol, a ingesta de água, a natoquinase, todos eles vão resolver essa situação aqui, certo? Tá? Então, nós temos o próximo aqui, resistência vascular. A resistência é contra o fluxo sanguíneo, tá? É uma resistência contra o fluxo sanguíneo. Então, resistência vascular, tá? Quando ela está aumentada, a resistência vascular não é diminuída. Vamos lá para a frequência, tá? Aqui, ó, resistência vascular, ela começa, tá? Aqui em 0,327 e ela vai só subindo. Aqui o range até que é alto, aqui, tá? Então, ela vai subindo, né? Então, a diferença aqui das frequências é bem grande aqui, né? Tá? Tem umas que não são tão grandes, a diferença, tá? Mas aqui é bem grande, de 0,327 a 0,937 é uma margem bem interessante, né? Tá? Bem extensa, né? Então, a resistência vascular, tá? Ela só vai ter aumentada. Então, a pessoa está com uma resistência vascular, alguma coisa que está relacionada à obstrução do fluxo sanguíneo, tá? O que acontece aqui muito nos membros inferiores, tá? Então, só o sinal da telangiectasia, tá? Que é aquela, parece uma redinha, né? De microvarizes, né? Que também está relacionada ao fígado, tá, pessoal? Telangiectasia, ela está relacionada a problemas hepáticos, certo? Varizes, né? Muitas vezes dores nas pernas estão relacionados aí, tá? Essa resistência vascular, alguma coisa que está impedindo que o sangue flua normalmente. No caso aqui não está aparecendo, tá? Mas poderia estar aumentado. Aqui também, evidentemente, o picnogenol, a natoquinase vai ajudar, porque vai melhorar a fluidez sanguínea, vai melhorar a oxigenação sanguínea e vai impedir que as fibrinas se acumulem, tá? Que são causadores de trombos, né? Então, nós vamos entrar aqui também com picnogenol e natoquinase.
Mas uma outra coisa nós temos que ver aqui, nós temos aqui a resistência vascular, ela também pode estar relacionada à falta de elasticidade das artérias, tá? Que aí é o próximo item, elasticidade vascular, das artérias e pode ser do sistema venoso também, vai depender da situação. Aqui nós já temos uma muito baixo aqui, você pode ver que recém ela entrou no azul, tá? Então é muito baixo isso aqui, não daria para considerar algo tão importante aqui, tá? Se estivesse quase entrando no amarelo, vamos lá, em elasticidade, ó, tá? Então você vê elasticidade vascular, você vê que ele começa em 1,978 e vai diminuindo, tá? Então, até chegar próximo ao amarelo, seria 1,511. Então, nós estamos vendo aqui que a frequência, tá? Ela está muito próximo ao verde ainda, né? Ela recém entrou aqui no azul. Então, não é alguma coisa grave, certo? Mas, evidentemente, aí, que nós podemos entrar aí também com o ômega 3, tá? O ômega 3 é importante, o ômega 9 também é importante. E o ômega 6, ele é importante, mas nós temos que entender que o ômega 6, nós já temos uma oferta muito grande, tá? De ômega 6. E, geralmente, é um ômega 6 de uma forma oxidada, que são nos óleos de cozinha, né? Então, todos esses produtos que são de prateleira de supermercado, eles já são parcialmente oxidados, tá? Eles já são parcialmente hidrogenados, né? Então, para poder durar na prateleira, né? Então, antigamente, era muito comum você ver um óleo que tinha rançado, que a gente chamava, né? Ele começou a oxidar e ficou com gosto rançoso. Então, era muito comum você ver isso, né? Porque era um óleo com uma base bem natural, tá? Então, aquele óleo de antigamente, que era aquele óleo que rançava, tá? Vamos dizer assim, que oxidava, era um óleo de boa qualidade. Hoje, você pode ter um óleo na prateleira do supermercado com uma durabilidade até de 5 anos, tá? Então, isso houve um processo diferente do normal, tá? E isso é ruim, né? Quando você pega uma molécula... Vamos lá, vou explicar o que é hidrogenado. Muitas vezes as pessoas... Já vi até o Lair Ribeiro falando uma coisa que ficou esquisita, tá? Mas o que acontece? Você tem a estrutura molecular, tá? Então, nós temos lá na estrutura molecular, tá? O hidrogênio ligado, por exemplo, H2O, tá? Então, nós temos o hidrogênio, tá? Com 2 moléculas de oxigênio ligadas num certo ângulo para formar uma molécula de água. Se você pegar oxigênio e hidrogênio e misturar os dois juntos, provavelmente não vai dar água. Ele tem que estar na pressão certa, nas condições atmosféricas certas, e para se ligar o hidrogênio junto com o oxigênio, ele tem que ter um ângulo de ligação correto. Se não for isso, não acontece. Então, é outro produto. Tá? Você tem hidrogênio e tem oxigênio, mas se não tiver todas as condições propícias, você não vai tomar uma água. Tá? Então, e você utilizar o hidrogênio e o oxigênio não vai matar sua sede. É a analogia que eu estou fazendo para vocês entenderem. Tá? Então, o que acontece? Quando você aquece, que é parecido com o processo de pasteurização, parecido com o UHT, que eles pegam leite, superaquecem, depois eles superresfriam, acabou, né? Destruiu toda a matéria que tem ali, é o que eles fazem com o óleo. Então, quando eles superaquecem o óleo, é como se pegasse uma balinha, né? Tá? E você fosse esticando ela vai girando. Aí você vai esticando quando aquece, né? Tá? Depois, quando você resfria, tá? Você já alterou a estrutura molecular dela. Então, o hidrogênio, que tinha uma ligação num determinado ângulo, ele inverteu, ele ficou uma ligação invertida. E aí, que a gente chama de hidrogenado. Tá? O pessoal acha que é misturar hidrogênio. Não tem nada a ver. Tá? É porque ele foi aquecido. Então, todos os produtos que eles são reduzidos, eles são aquecidos, eles são problemáticos. Por exemplo, o xarope de milho, que é utilizado na nossa indústria alimentícia. Tá? Então,
em iogurtes, em danoninho, esse tipo de produto, né? Esses pudinzinhos, essas coisas todas, tudo que vocês comprarem no supermercado, que ele seja adoçado, seja pastoso, ou seja, mais consistente, tá? Por exemplo, iogurtes lá, que você vai qualquer tipo de iogurte, né? Você vai utilizar, não é com açúcar, é com xarope de milho, que ele já é glicado, né? Ele já foi reduzido. Então, seria como se você tivesse caramelizado, tá? Um açúcar para botar num pudim, vamos dizer assim, tá? Então, ele... Muitas barras, só prometendo, João, muitas barras de cereais que o pessoal usa muito, que acho que é muito saudável, né? Também são ricas desse xarope de milho. Perfeito, exatamente, exatamente. Tá? Então, o pessoal acha que, não, vou comer uma barrinha de cereal porque é extremamente sadia. Na realidade, é um veneno, tá? Por causa dessa condição glicada. E isso tudo alteram todas as situações, tanto como viscosidade do sangue, né? Como oxidação do colesterol, tá? Vai produzir muitos radicais livres. Então, para vocês entenderem que a alimentação é extremamente importante, tá? Então, produtos comerciais que tem no supermercado, o que vier numa caixinha, numa embalagem, vai sempre ter um problema ali, tá? Muitas vezes é necessário que a indústria coloque, tá? O que, por exemplo, no caso agora me veio um dos casos, o salsichão, tá? O salsichão, linguiça, o que for. É proibido, não pode mais, até uns 4, 5 anos atrás ainda podia, mas depois foi proibido que os açougueiros fizessem linguiça ou salsichão, tá? Porque não colocavam os nitritos e os nitratos, tá? Dentro da mistura, tá? Então tinha que ser uma receita. E a Anvisa proibiu isso. Então é necessário, as empresas quando fazem, tá? Elas já colocam esses venenos junto, né? Que são conservantes, absorvem a água, né? Eles ressecam, né? Eles absorvem, são higrostáticos, eles absorvem a água. Então, uma receita de salsichão que você faz a receita, dá 7 quilos, a receita é assim, você faz 7 quilos, aí você acrescenta, agora não lembro quantos litros de água, mas chega a dar até 13 quilos, de 7 aumenta 5 quilos de água, a carne absorve. Por isso que você, às vezes, pega um salsichão, tá? Para quem não conhece, parece uma linguicinha, você bota lá no espeto e você começa a assar e depois, nossa, vira uma salsicha, né? Na realidade, né? Aquilo ali diminui demais, era um salsichão grande, ele foi secando, foi pingando a água, foi fervendo aquilo, o pessoal acha que aquilo é só gordura, não é só gordura, aquilo ali é água mesmo, tá? Então começa, se botar numa forma, o salsichão no forno, tá? Ele provavelmente vai ficar embaixo d'água, tá? De tanta água que contém. Então a própria indústria, a própria Anvisa exige que se coloque esses produtos extremamente nocivos nos alimentos, tá? E, infelizmente, é isso, tá? A gente tem que não dá para utilizar, tá? Produtos industrializados, tá? Infelizmente, é isso, tá? Então, tudo isso acaba gerando problemas. Casualmente, eu me lembrei, tá? Do salsichão, porque a Bárbara é engenheira química e ela é engenheira química de alimentos, tá? E ela que desenvolve essas fórmulas para essas indústrias, inclusive indústrias relacionadas à produção de embutidos, né? Então, me lembrei do exemplo por causa dela aqui, tá? Então, a elasticidade vascular aqui, a gente utiliza os ômegas, né? Então, é um conjunto de situações, a gente nunca usa uma coisa só, tá? É um conjunto de situações que a gente precisa usar, tá? Demanda do sangue do miocárdio, tá? Então, o que acontece? O sangue, ele entra conforme o músculo cardíaco se estende, né? Então, ele se estende a entrada de sangue, tá? No músculo, no miocárdio, e aí ele vai fazer a contração e vai fazer a ejeção. Quando ele faz isso, tá? Quanto maior a quantidade do sangue que tiver entrando no músculo cardíaco, tá? Mais ele vai
vamos assim, injetar, né? Esse batimento vai injetar esse sangue para a parte arterial, certo? Mas aqui, ó, volume de perfusão do sangue do miocárdio, não é isso que está acontecendo. Então, esse coraçãozinho aqui, ele está fazendo uma compensação. Ele está tentando, o organismo está tentando compensar um aumento dessa expansão do miocárdio, tá? Para que, na hora da contração, consiga injetar uma quantidade maior de sangue para compensar, tá? Provavelmente, tá? Seja essa elasticidade vascular aqui, tá? Então, é importante a gente ficar sempre atento às situações de varizes, problemas da telangiectasia, que pode estar relacionado ao fígado, tá? E isso é importante nós prestarmos atenção nessa situação, tá? Então, aqui nós estamos vendo uma demanda aumentada, né? Podem ser, aí tem um fator importante, tá, pessoal? Tá? O que acontece? A pessoa pode estar tomando algum tipo de medicamento que altere essa situação, tá? Então, por exemplo, ou até mesmo assim, o que pode estar acontecendo? Ela pode ter tomado um café expresso, por exemplo, uma quantidade grande de café minutos antes, por isso que eu disse, precisa ter 2 horas antes, tá? É claro que a pessoa pode tomar água, tá? Mas pelo menos que não tenha nenhuma alimentação, café, esse tipo de coisa não pode, tá? Senão pode alterar essa parte cardíaca. Aí você vai estar vendo um músculo cardíaco com uma quantidade de cafeína ali, né? Tem pessoas até que não tem uma enzima que faz a metabolização da cafeína. Essas pessoas têm taquicardia, não pode tomar café porque tem taquicardia, tá? Então, nós temos aqui essa elasticidade vascular diminuída, mostrando que tem um problema relacionado, não muito, mas tem um problema aqui, neste caso, um problema relacionado à falta da vascularização adequada. Um músculo cardíaco que está se estendendo para conseguir compensar essa situação de fluxo sanguíneo, tá? Então, essa resistência vascular, ela pode estar relacionada a isso. No caso aqui, não, tá? Então, aqui provavelmente seja alguma medicação ou ela tomou alguma coisa antes que não deveria, tá? Bom, aqui na demanda do sangue do miocárdio, tá? Eu tenho aqui, é muito importante a gente também ter uma situação que pode estar relacionado aí com a pressão arterial, tá? Então, a parte diastólica, que vai a 80 milímetros de mercúrio, no caso a gente chama só de 80, né, ou 8, né, por 12, que seria a parte sistólica, tá? Então, a parte diastólica é o retorno venoso, é a diferença entre o retorno venoso e a pressão arterial causada pela demanda do sangue do miocárdio. Então, quando ele tem a contração, ele vai aumentar a pressão e o retorno, então é normal a gente ter uma pressão de 12 por 8, 11 por 7, então é normal, né? Até 11 por 8 também, né? A pressão diastólica, ela não é interessante aumentar de 80 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa pressão, ela precisa estar relativa, né? Então, o que nós podemos também ter aqui, tá? Porque ela está tentando aumentar, tá, o fluxo sanguíneo, tá? Para conseguir fazer o trabalho normal. Evidentemente, o volume de perfusão do sangue do miocárdio não está chegando, também é pouca coisa alterada, não é nenhum problema grave aqui, tá, pessoal? Mas tem pouca coisa alterada aqui, tá? Tá diminuído, tá? Lembrando, o que é para a esquerda não tem para a direita, o que é para a direita não tem para a esquerda. Então, é só vocês olharem na frequência, certo? Então, aqui a gente consegue perceber, tá,
que o coração também está consumindo mais oxigênio, esse músculo, né, oxigênio aqui do músculo do miocárdio, ele está aumentado. Claro, ele está fazendo um trabalho maior, é normal. Então, se ele está fazendo um trabalho maior, ele é normal consumir mais oxigênio. Na realidade, o músculo que mais consome oxigênio do nosso corpo é o coração. Tá? Tanto é que quando há um problema cardíaco e a pessoa tem uma parada cardíaca, a massagem cardíaca é importante. O cérebro pode ficar até 5 minutos sem problemas, tá? Pode até reverter em 5 minutos e a pessoa não vai ter nenhuma sequela. Mas o coração, ele não aguenta mais de 1 minuto e meio sem circulação sanguínea, porque o músculo cardíaco sem oxigênio, ele morre, tá? Ele deteriora. Então, a massagem cardíaca é importante para continuar fazendo o fluxo e abastecendo o coração dos nutrientes, principalmente oxigênio. Tá? Então, é importante aqui. Tá? Esse consumo de oxigênio do miocárdio aqui é relacionado à demanda de sangue do miocárdio. Então, quanto maior trabalho ele fizer, mais consumo ele vai ter, certo? Então, medicamentos são importantes aqui, tá? Então, por exemplo, o aparelho está vendo o que está sendo metabolizado, as condições reais, naquele momento que você está fazendo a análise. Tá? Mas, se tem algum medicamento envolvido nisso, o aparelho não vai entender que você está tomando um medicamento para corrigir o problema. Se o medicamento está corrigindo o problema, certo? Você não vai pegar aqui, mas a pessoa tem um problema cardíaco, e o aparelho não mostrou. Tá? Se a pessoa está tomando uma medicação que está corrigindo este problema cardíaco, tá? Realmente o aparelho não vai mostrar. O coração está em funcionamento adequado porque ele está assim, porque ele está utilizando algum medicamento para corrigir esse problema. Então, tem que ter cuidado com essas situações. Tá? Então, medicamentos, tem que fazer na anamnese, saber quais são os medicamentos, e eu aconselho vocês a estudarem os medicamentos, tá? Porque é importante, você pega a pessoa tomando um alodipino, por exemplo, tá? Então, vai corrigir a pressão arterial, vai corrigir alguma situação, tem o Concor também, que vai corrigir algumas situações, tá? Eu não concordo com medicamentos, tá? Mas quase todas as pessoas, pelo menos que chegam aqui, elas estão tomando, mais de 90% das pessoas, elas estão tomando algum tipo de medicamento para corrigir alguma situação. A gente procura fazer dentro do possível para retirar o máximo desses medicamentos, né? Então, a estratégia da ortomolecular, tá? Não só de oligoelementos, né? Mas como a americana, de Linus Pauling, que é o que a gente faz nas farmácias de manipulação, né? O ponderal, né? Que é aquele, realmente o pozinho lá, vamos dizer assim, tá? Então, você consegue, muitas vezes, corrigir várias situações relacionadas. Então, existem alguns suplementos que muito importante. Por exemplo, nós temos, vai ter até no compêndio, vai ter algumas fórmulas relacionadas a isso também, tá? Na realidade, tem várias fórmulas. Então, também um protetor cardíaco, tá? Um cardioprotetor, tá? Onde a gente vai usar aí o magnésio, né? Formas de magnésio diferentes, né? Como magnésio de malato também, é interessante, tá? Para corrigir. E também a derribose. A derribose é um glicosídeo que ele é muito importante para ATP, principalmente para o músculo cardíaco. Então, a gente consegue tirar uma pessoa de uma situação cardíaca, tá? Com derribose, tá? Então, também vai ter lá no compêndio lá para vocês olharem. Então, a gente consegue, muitas vezes, corrigir esses problemas e a pessoa, aquele medicamento que a pessoa estava tomando começa a ser excesso, tá? E aí a pessoa toma o medicamento e se sente mal. Então, a pessoa tem que ou voltar no médico, tá? Que seria uma boa indicação, né? Para o médico corrigir essa dose do medicamento, muitas vezes até tirar o medicamento, como já aconteceu várias vezes, tá? Bom, então a gente consegue ver e fazer várias coisas aqui, tá? Então, eu expliquei para vocês aqui o que é essa situação aqui. Isso aqui é um trio, tá, pessoal? Tá? Assim como aqui, ó.
a viscosidade do sangue, cristais de colesterol, gordura do sangue, isso aqui é um trio, tá? Vocês têm que interpretar os três juntos, tá? A resistência vascular e a elasticidade vascular, aqui é uma dupla, né? Então, vocês têm que interpretar as duas juntas. Claro que elas têm correlação com todos, né? Mas aqui são duas situações. Quando a resistência vascular está aumentada, geralmente a elasticidade vascular está diminuída, né? Aqui, ó, demanda do sangue do miocárdio, tá? Ela está relacionada com o volume da pressão da perfusão, da quantidade de sangue que está passando no coração e com o consumo de oxigênio do músculo do miocárdio, ok? Volume sistólico, também aqui a gente vê, basicamente, tá, essa situação também aqui, ó. Então, a demanda do sangue do miocárdio, nós estamos vendo aqui um aumento, tá, dessa pressão, tá? No caso aqui, sistólica, tá? Que é a pressão de alta, né? E aqui o volume sistólico, né? Então, a diferença entre o volume de perfusão do sangue do miocárdio. Então, na realidade, o sangue, ela tá tentando fazer uma compensação aqui, né? E o volume sistólico, a gente percebe, tá, que é uma situação aqui da pré-carga, né? Então, o sangue que está chegando, entrando no coração, tá? E é expulso. Então, é a diferença entre o retorno e a demanda, tá? Então, aqui também a gente pode identificar alguns problemas de circulação sanguínea, tá? Então, ele está circulando ou não adequadamente. Então, aqui, não. Aqui ela está com uma deficiência bem grande. Quer ver? Aqui, ó, volume sistólico, tá? Então, ele tem um gap bem grande aqui, né? Um range bem grande aqui. Então, de 1,672, ele só vai diminuindo. E ela já está chegando perto aqui do amarelo, certo? Que começa em 0,647. Então, vocês veem aqui, ó, que está 0,725. Então, ela está mais próximo do amarelo, certo? Tá? Do que do verde aqui, né? Tá? Então, aqui ela já está uma situação um pouquinho pior aqui, né? Então, está acontecendo esse problema aqui do volume do miocárdio. Vamos lá. Volume, aqui embaixo nós temos, tá? Aqui as descrições dos parâmetros, tá? Tem descrições muito boas aqui, tá? E tem algumas que nem tanto, tá? Mas então, olha aqui, ó, o que é consumo de oxigênio. Tá, o volume sistólico. O que ele está dizendo aqui, tá? O volume sistólico. O volume do sangue expulso pelo coração a cada batida, é o que eu estava explicando, tá? Ele tem que, para ele ser expulso do coração, ele tem que entrar no coração. E lá aquele gráfico mostra direitinho. Então, essa diferença do que está entrando para o que está expulsando, o batimento cardíaco não está chegando adequadamente. Então, isso é uma situação de deficiência de circulação sanguínea, tá? Então, ela é jovem, tá? A Bárbara, ela tem 36 anos, ela já tem varizes, tá? Então, isso mostra uma deficiência, tá? Na parte venosa, certo? Uma inflamação na parte venosa. E isso acaba, evidentemente, comprometendo esse retorno do sangue, tá? Ao coração, tá? Então, o volume sistólico, tá? Resulta de uma interação complexa entre a força com que a fibra se contrai, o músculo cardíaco, lá na parte do miocárdio, certo? E o volume do sangue previamente à contração, pré-carga, tá? Previamente a contração é o que está entrando no coração, tá? E a resistência que o sistema circulatório impõe à injeção do sangue. Então, está impedindo que o sangue, por isso que o músculo cardíaco estava se expandindo mais para tentar compensar essa deficiência de circulação sanguínea, certo? Então, é o que ele está dizendo aqui, tá? Este controle faz parte de um sistema mais amplo, que faz o controle de débito cardíaco, o volume do sangue que o coração injeta a cada minuto. Então, o débito cardíaco é medido por minuto, tá? Então, a gente normalmente tem o homem em torno até 70 batimentos, em torno de 70 batimentos
por minuto e a mulher entre 80 e 85, tá? Então, aí a gente calcula o débito cardíaco, mas não precisa aqui calcular isso, tá? Isso já é outra situação. Mas, então, o que acontece aqui, tá? Essa situação entre o sangue que está chegando e o sangue que ele está saindo do coração, a gente vê que tem essa diferença. Então, a pressão arterial dela, tá? Ela está um pouco aumentada, a pressão de alta, né? Que a gente chama aqui, né? A parte sistólica, certo? Então, ela está com essa situação aqui do volume sistólico, a gente vê que não está chegando como deveria, tá? Essa condição de retorno, né? Então, pode ser problemas relacionados até a ingesta de água, tá? E que nós estamos vendo que nós temos uma viscosidade aumentada, que pode ser isso, mas aqui a gente vê que tem um excesso de gordura. Então, na realidade, são duas situações diferentes. Pode ser a água, pode ser excesso de gordura, certo? Se fosse cristais de colesterol aumentados, isso aí a gente já ia ver que a situação é mais grave, tá? Porque aí não é simplesmente você controlar rapidamente, né, a alimentação e a quantidade de água, né, ou a glicação, tirar carboidratos, enfim, né? Então, porque aqui na gordura no sangue vai entrar aqui os triglicéridos também, tá? Então, não é tão rápido se tiver cristais de colesterol, aí a coisa é um pouco mais complexa, tá? Aí a gente vai ter que tratar de uma forma mais ampla, né? Então, a parte alimentar, natoquinase, picnogenol, o ômega 3, que é importante, então a gente teria que ter uma proporção de ômega 3 para ômega 6, né, de 3 de ômega 3 para 1 de ômega 6. Hoje nós temos 1 de ômega 6 para quase 30. Desculpe, 1 de ômega 3 para quase 30 de ômega 6, tá? Então, é uma diferença muito grande, causando problemas aí circulatórios e inflamatórios também. O ômega 6, ele é muito inflamatório, pode ser um dos fatores que esteja inflamando a parte venosa, que aí acaba gerando varizes, certo? E também problemas de fígado, é importante ver aqui, né? Então, pessoas que comem industrializados, embutidos, enfim, várias situações. Hoje, como eu falei para vocês, é complicado, né? Então, até mesmo a água que a gente toma é complicado, então a gente tem que ter um cuidado muito grande com a água, né? Que seja uma água, uma boa filtragem. Se tiver água de poço, é excelente, mas a água de poço também tem que ser filtrada, tá, pessoal? Tá? Não adianta só, eu tomo água de poço, mas ela é filtrada? Aí diz, mas se é água de poço, por que vai filtrar? Então, nós temos ali uma quantidade de minerais, tá? Muito grande, tá? Muitas vezes, muitos fragmentos de areia, tá? Na água de poço, então isso tem que ser retido, e também muitas bactérias, né? Tá? Então tem que ter um filtro, tá? 0,05 de micra, tá? Que é a espessura por onde vai passar a água, para reter todos esses elementos maiores, aí, como bactérias, esses cristais, areia, né? Tá? Restos de areia e outras coisas que pode ter, barro, enfim, ou até mesmo uma contaminação externa no poço, ela tem que ser filtrada também, tá? A gente trabalha muito com essa situação aí de água, tá? Então é importante, a qualidade da água é importantíssima. Bom, a gente viu que, então, o volume sistólico, impedância de bombeamento do sangue do ventrículo esquerdo. Aí, lembra que lá no volume sistólico a gente estava falando sobre o sistema, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? O que ele está falando aqui, ó. Então, aqui, ó, este controle faz parte de um sistema mais amplo, tá? Como assim faz parte de um sistema mais amplo? Na realidade, as artérias, tá? Ela tem uma musculatura, elas têm um sistema muscular que ela causa uma expansão e uma contração, tá? Então, quando você pega no pulso, tirar o pulso aqui, né? Você vai medir aqui, você vai sentir a batida do coração. O que é esse sistema mais amplo que ele está falando? É a parte arterial, tá? Então, quando o coração ele bate,
tá? Ele faz aquela contração do músculo, a válvula ventrículo esquerdo ele abre e ejeta o coração para a parte arterial, certo? Só que aquela válvula tem que fechar para o sangue não retornar, certo? Então, esse sistema mais amplo é a compensação. Então, as artérias, elas se expandem, certo? E para dar tempo dessa válvula fechar e não ter um trabalho tão forte assim. Tá? Quando ele dá a batida, ele expande, seria como se fosse um amortecedor. Expande as artérias para dar tempo desse músculo, dessa válvula fechar, e aí não ter o impacto do retorno tão violento, né? Porque ele teria que fazer muita força, certo? Para fazer. Então, o que está acontecendo? A impedância do bombeamento do ventrículo esquerdo está muito alto. Tá? Então, ela tem que estar fazendo muita força, tá? Para reter esse sangue, tá? Que vem da parte sistólica, do retorno, né? De alta, né? Para poder compensar. Que é aquilo que geralmente, quando ele começa a perder essa força aqui, tá? O médico faz isso, ausculta com um estetoscópio e diz que a pessoa tem um sopro no coração. Tá? Não tem ar no coração. Né? Tá? Então, pessoal, você tem um buraco no coração. Né? Interessante, né? Então, a forma de colocar isso, né? Um sopro no coração. Não é que seja um sopro no coração. Na realidade, está escutando o chiado do sangue retornando por aquela válvula, que não está com toda a compressão. Né? Aí ele vai indicar um medicamento para aumentar essa compressão. Só que ele não pensa na causa. Ele está só querendo resolver o que ele está vendo ali, que é o sintoma. Tá? Então, ele não está pensando na causa. Certo? Então, aqui, a impedância do bombeamento do ventrículo esquerdo é a contração dessa válvula. Então, ela está muito alta. Então, nós estamos vendo que esse sistema está descompensado, certo? Está descompensado aqui, ó. Aí você vai ver também se a pessoa está tomando medicamento, o medicamento está na dose correta, e aqui você vai ver, pô, a pessoa tem problema cardíaco, e você olha e está tudo normal, porque o medicamento que ela está tomando está fazendo efeito. Só que está causando outros efeitos colaterais aí, né? Tá? Força do bombeamento efetivo do ventrículo esquerdo, tá? Aí, qual é a efetividade dele? Aí que também, aqui, ó, impedância, a força, a parte elétrica, né? O tônus que ele está tendo, que ele está recebendo, ele está alto do ventrículo esquerdo. E o que é a força de bombeamento efetiva do ventrículo esquerdo? É o trabalho. Tá? Então, o trabalho está tendo, vamos dizer assim, aquela válvula não está conseguindo, embora ela esteja tentando, ela não está conseguindo reter aquele sangue todo. Então, está havendo um vazamento desse sangue. O trabalho dele não está sendo efetivo, tá? Como deveria. Então, aqui a gente vê essa situação toda cardíaca aqui. É uma coisa que é relativamente até normal. Tem muitas pessoas que têm isso, tá? Mas dá para resolver? Claro. Aí você vai ver quais são outros fatores. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Lembrando, podemos fazer um cardioprotetor, aí com a derribose, aumentando a TP cardíaca, né? Melhorando essa condição de fluxo sanguíneo, o picnogenol, né? A ingesta de água, a natoquinase, todos eles vão ajudar esse sistema, tá? Que é importante, né? Importante ir para o fluxo que seja normal, né? Tá? Então, nós estamos vendo o trabalho dessa válvula cardíaca aqui, o ventrículo esquerdo, que é a mais importante do nosso organismo. Tá? Elasticidade da artéria coronária também está reduzido. Então, olha só, ela tem lá gordura no sangue, viscosidade aumentada, tá? E elasticidade aqui já diminuída. Então, já está dando uma elasticidade vascular aqui diminuída, certo? E aqui ele já está mostrando que possivelmente seja aqui, ou então, no caso, como eu fiz a anamnese, eu sei que ela tem varizes, então membros inferiores também acabam prejudicando isso, certo? Tá? A pressão de perfusão, desculpe, tá aqui, ó, a pressão de perfusão da artéria coronária, tá? Então, é a pressão, se eu tenho uma elasticidade diminuída,
e essa artéria ela não está se expandindo. Então, tenho lá um buraquinho, vamos dizer assim, ela tinha que se expandir normalmente para ter a passagem de sangue adequado. Então, ela não está conseguindo, tá, ter o fluxo. Para ter o fluxo sanguíneo, o que está acontecendo? Esse sangue está passando uma velocidade muito grande. A pressão, essa pressão está aumentada, a pressão da artéria coronária. Então, nós estamos com realmente um quadro aqui que a gente tem que corrigir, tá? Então, alguns medicamentos podem interferir, por exemplo, estimulantes, por exemplo, nós temos a ritalina, nós temos a cafeína, então, nós temos algumas situações que podem interferir, tá, nessa situação cardíaca aqui, tá? Então, tem que verificar o que está acontecendo aqui, né? Então, aqui, a pressão de perfusão da artéria coronária, ela está 18.844. Então, ela entrou recém, aqui, ó, ela entrou no amarelo aqui, né? Mas recém entrou no amarelo aqui, tá? Mas não é normal, tá? Então, pela frequência, a gente vê que tá aumentado aqui, mas não algo muito excessivo. Embora já esteja no amarelo, mas recém ela entrou aqui, né? É pior se ela tivesse já no meio mais próximo do vermelho. Então, vocês veem que a frequência é importante aqui, tá? A frequência é sempre importante, certo? Então, nós temos que ver uma forma aqui. Tem que ver se a pessoa não é sedentária, a pessoa faz um exercício físico, tá? Além de alimentação, são vários fatores, né? Tem que ver se essa pessoa está muito nervosa, se ela está muito preocupada, se ela está muito irritada. Também são situações que levam. A gente sabe que não é só a parte nutricional, né? Então, nós temos a parte emocional, que também interfere, principalmente no coração. Então, nós temos em torno de 50 mil neurônios no coração, e eu costumo dizer, que o pessoal até acha engraçado, são neurônios burros, né? Eles não pensam nada, eles só sentem. Então, se a pessoa está feliz, acontece alguma coisa que deixa a pessoa feliz, o coração bate forte, o coração está batendo, né, feliz, né? Se a pessoa teve algum imprevisto, algum empecilho na vida dela, que está deixando ela desgostosa, triste, o coração vai bater, né, de uma forma não tão eficiente, tá? Então, interfere sim, tá, a parte emocional. Então, nós temos que ver várias situações, não simplesmente a parte alimentar, mas também a parte emocional, como está acontecendo, né? Então, nós temos aí tem mulungu, tem valeriana, também vai ter fórmulas lá para vocês utilizarem, tá? Nós temos a mucuna pruriens, né, também. Nós temos outras substâncias, a relora, né? A relora também trabalha até no hipotálamo também, tá? Então, trabalha na parte emocional também, na parte produção hormonal também, e todas elas naturais, tá? Sem nenhum tipo de problema, tá? Então, elasticidade dos vasos sanguíneos do cérebro. Aqui, nós estamos vendo as carótidas, tá? A parte que sobe o sangue para o cérebro. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma elasticidade diminuída, com certeza eu posso ter uma situação aí ruim, né, de fornecimento de sangue no cérebro. Situação de fornecimento de sangue no tecido cerebral também vai estar diminuído. Então, se eu estou com a elasticidade diminuída, com certeza vai interferir no fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, aqui nós estamos vendo as carótidas. Pode ser aterosclerose? Pode ser aterosclerose. Então, nós temos que ver, pode ser excesso de gordura, pode ser deficiência na parte arterial aqui, né? Tá? Pode sim, a gente pode ver várias situações aqui. Mas aqui é importante que você pode ver essa deficiência desse fornecimento do sangue no cérebro, tá?
por obstrução das carótidas, por falta de elasticidade, certo? Então, aqui a gente consegue ver o fluxo sanguíneo do cérebro, onde é muito importante a gente ver essa situação, que, por exemplo, se a pessoa está com perda de memória, tá? É importante, se você vê isso aqui, você já sabe qual é o tratamento. Mesma coisa que eu já falei, picnogenol, toquinase, né? Aí, existem outras substâncias, né, que são venotônicas também. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar, quando a pessoa tem problemas de circulação, que a gente vê que a pessoa tem varizes, ou telangiectasia também, evidentemente, se entra com uma suplementação para o fígado, por exemplo, a N-acetilcisteína, tá? Para o fígado é importante, também para a parte pulmonar melhora, tá? A absorção de oxigênio. Então, a N-acetilcisteína e a silimarina são duas substâncias interessantes para tratamento de fígado, são relativamente baratas, tá? E vocês vão ver fórmulas baratas